Senhor, quem morará em vossa casa? Salmo 14. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E a resposta inicial para o salmo de hoje, de quem morará na casa do Senhor, está no versículo 1. É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. E para que possamos caminhar assim, rumo à casa do Senhor, é preciso constantemente buscarmos a graça de Deus. E a graça de Deus se faz mediante a busca contínua de uma intimidade mais profunda das coisas celestes. Na primeira leitura de hoje do livro do Gênesis, capítulo 18, dos versículos 1 ao 10, temos um dos encontros mais misteriosos e profundos, por assim dizer, do Antigo Testamento. Abraão, o pai da fé, está sentado à entrada de sua tenda no calor do dia, quando, de repente, aparecem três homens. Sem saber plenamente quem são, ele corre ao encontro deles e oferece hospitalidade. Mas ao fim da narrativa, percebemos: Deus visitou Abraão. E Abraão, estando em sua tenda, aqui já temos um símbolo da vida nômade que lembra que somos peregrinos nessa terra. Ele está atento, mesmo no calor do dia, e imediatamente se levanta para acolher os três visitantes. E podemos pensar que vivemos num mundo apressado, distraído, onde poucos têm tempo para ver quem chega. E a fé de Abraão nos ensina a estar disponíveis para o inesperado, pois Deus visita quem está vigilante e aberto. Abraão oferece água, descanso, pão e carne. Ele prepara o melhor. E essa hospitalidade revela não apenas um ato moral, mas um gesto litúrgico quase sacramental. Na tradição cristã, os padres da igreja viram nesta cena uma prefiguração da Trindade, três homens mais uma presença. E devemos entender aqui na dimensão do acolhimento. Cada vez que acolhemos alguém com amor, especialmente o necessitado, o estrangeiro, o solitário, é o próprio Cristo que recebemos, conforme está em Mateus 25, do versículo 35. E no final da visita, um dos homens diz: Voltarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Abraão já era velho e Sara estéril. Humanamente impossível, mas para Deus não. E essa promessa que parecia tardia mostra que Deus age no tempo certo. O tempo de Deus não é o nosso, mas é perfeito. E podemos refletir e nos perguntar: quantas promessas Deus já te fez? E você talvez duvide por causa do tempo ou das circunstâncias? E o Senhor vem e fala: Existe algo impossível para mim, conforme está em Gênesis 18, versículo 14. E nesse sentido, que possamos viver com os olhos abertos e o coração pronto. A visita de Deus pode chegar na forma de uma pessoa, de um acontecimento, de uma palavra. A promessa de Deus se cumpre no tempo certo. E na segunda leitura de hoje, na carta aos Colossenses, capítulo 1, dos versículos 24 ao 28, que traz aqui uma das declarações mais profundas do apóstolo Paulo. Ele afirma que se alegra nos sofrimentos por Cristo e que foi feito ministro para revelar o mistério oculto por séculos. E qual mistério é esse? E ele mesmo responde no versículo 27. Cristo em vós, esperança da glória. E nesse sentido, podemos aqui refletir sobre três aspectos: o sentido redentor do sofrimento, o mistério revelado e nossa missão de amadurecer em Cristo. E é interessante que no versículo 24 está assim: Alegro-me
nos sofrimentos por vós e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo. E essa frase parece meio que duvidosa. Como pode faltar algo ao sofrimento de Cristo? O que Paulo quer dizer não é que o sacrifício de Jesus foi incompleto, mas que nós, como membros do corpo de Cristo, participamos da sua entrega, carregando conosco as dores do mundo e oferecendo-as unidas ao Senhor. A igreja ensina no catecismo, no número 1521, que o sofrimento, quando unido a Cristo, se torna participação na obra salvífica. E Paulo, como apóstolo, sofre para que o evangelho chegue aos outros. E podemos nos perguntar também quantas vezes você sofre em silêncio pela fé, pela família e por amor. Quando oferecemos esse sofrimento com Cristo, ele se torna fecundo, redentor e não vazio. E nesse sentido, que possamos verdadeiramente aprofundar a nossa experiência cotidiana com Deus. Não há nada que seja tão simples que nós não possamos viver em louvor a Deus. E também não há nada tão grandioso que também não possamos louvar a Deus. É preciso colocar a reta intenção em tudo aquilo que nós fazemos. E no Evangelho de hoje, em Lucas, capítulo 10, dos versículos 38 ao 42, Jesus entra na casa de duas irmãs, Marta e Maria. O acolhem, mas de modos diferentes. Nós temos novamente aqui a questão do acolhimento, assim como Abraão na primeira leitura. Uma das irmãs está ocupada com serviços e a outra sentada aos pés de Jesus. E esse episódio nos revela algo profundo. Como nos posicionamos diante da presença de Deus? Qual parte temos escolhido? No versículo 40 está que Marta estava ocupada com muitos afazeres. Ela não estava fazendo nada de errado. Pelo contrário, ela estava servindo Jesus, cuidando do necessário para acolhê-lo com dignidade. E no mundo judaico, a hospitalidade era uma virtude sagrada. Mas seu erro não está no serviço, e sim na ansiedade e na comparação. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha no serviço? E Marta representa aqueles que vivem a fé de forma agitada, ativista, até impaciente, correndo o risco de transformar o serviço em peso. E quantas vezes estamos como Marta, fazendo muito por Deus, mas ouvindo pouco dele, servindo sem tempo para sentar-se aos seus pés? Então, nesse sentido, nós, no Evangelho de hoje, no versículo 39, temos uma orientação. Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Ela assume a postura de discípula, o que na cultura da época era incomum para uma mulher. Ela quebra padrões. Em vez de ir para a cozinha, ela se coloca no lugar do aprendizado, da escuta, da intimidade. E nesse sentido, nos ensina que o mais importante não é fazer coisas para Deus, mas estar com Deus. A escuta da palavra é o centro da vida cristã. E hoje, com redes sociais, distrações, barulhos constantes, quantos têm parado para ouvir a voz de Deus verdadeiramente? No silêncio, nas suas orações, buscando tirar as agitações e as preocupações do dia a dia e buscando realmente acolher Deus em nossas vidas. E nesse sentido, o Evangelho não opõe ação e contemplação, mas ensina a prioridade do coração sobre a agitação. Marta é necessária, o mundo precisa de pessoas que sirvam com amor. Maria também é necessária, o mundo precisa de quem escute com fé. Mas Jesus nos lembra: o serviço deve brotar da escuta, a ação deve nascer da oração. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.